Oi, pessoal. Boa noite. 7h10. Podemos iniciar? Estão me ouvindo bem? Tá todo Boa mundo... noite. Oi. Tudo bem? Que bom, Maria. Que ótimo. Boa noite. Tô ouvindo bem. Boa noite. Eu estou ouvindo bem. Oi, Genadi. Então, pessoal, ontem o aplicativo não estava rodando no meu computador e aí eu não conseguiria compartilhar a tela com vocês. Então, eu deixei a atividade e hoje a gente entra ao vivo para substituir a aula de ontem, tá? Primeiro recadinho aqui para vocês. Gente, vamos fazer o envio das atividades lá no Moodle. Se vocês não enviarem, vocês ficarão com falta, tá? No dia dessas atividades. Então, tem atividade que só tem 12 envios, né? A nossa turma tem mais de 20 pessoas. Então, não deixe de acessar e fazer o envio das atividades. E também, isso é importante para a fixação do conteúdo, para que vocês possam entender ainda mais sobre a questão da avaliação de riscos, que é uma etapa muito importante dentro da tarefa do técnico em segurança do trabalho, como eu venho batendo nessa tecla com vocês. Identificação, avaliação e controle de riscos é uma das partes mais importantes do papel da segurança dentro das empresas, tá bom? Eu já vou corrigir aqui a tarefa de ontem e vou falar para vocês um pouco hoje sobre as ordens de serviço, tá? Então, basicamente vai ser isso a nossa aula. Vou corrigir a tarefa de ontem e falar, passar uma explicação, mostrar para vocês modelos de ordens de serviço. O que é uma ordem de serviço, tá? E aí, a qualquer momento, se vocês ficarem com dúvida aí, podem liberar o microfone, fica à vontade para deixar as perguntas de vocês. Então, nessa tarefa de ontem, eu pedi para vocês descreverem medidas de controle que podem ou neutralizar ou eliminar os fatores de agentes nocivos. Primeiramente, pessoal, o que são esses agentes nocivos? São riscos físicos, químicos e biológicos que podem prejudicar a saúde e a segurança do trabalhador, no sentido de ele adoecer ou sofrer um acidente, e até mesmo a empresa ter que pagar o adicional de insalubridade devido à exposição a esse agente nocivo. Então, muitos trabalhadores hoje recebem a insalubridade por causa da exposição a esses agentes. E aí a questão é, quais medidas de controle a gente pode adotar para que esses agentes nocivos sejam ou eliminados ou pelo menos neutralizados? Por que a gente fala neutralizados? Porque se o agente nocivo não puder ser totalmente eliminado, a gente vai, pelo menos, neutralizar a fim de que esse agente esteja dentro do limite de controle, esteja antes do nível de ação, para não causar nenhum dano na saúde do trabalhador e não ser necessário a empresa pagar o adicional de insalubridade. Como eu falei para vocês, se esse adicional está sendo pago, significa que ali poderá haver um comprometimento da saúde do trabalhador, tá? Então, essas medidas de controle, pessoal, envolvem controle na fonte do risco, na trajetória do risco ou no trabalhador. O que é um controle na fonte do risco? É quando a gente faz o enclausuramento de uma máquina ou equipamento, quando a gente faz a substituição de uma máquina ou equipamento ruidoso, ou que tenha a emissão excessiva de poeira, de agentes químicos, né? Então, o controle na fonte do risco é isso. É a gente fazer uma medida de controle que atinja a fonte geradora, tá? Então, vamos supor aqui que eu tenho uma máquina emitindo um ruído de 90 decibéis. Se eu troco esse maquinário por uma que vai emitir 80 decibéis, eu fiz uma medida de controle na fonte geradora. E ali eu neutralizei o risco para dentro do limite de tolerância. Essa medida de controle, ela pode ser também na trajetória do risco. Por exemplo,
Vamos supor que eu tenho aqui um ambiente de trabalho com poeira, né? Essa poeira pode causar comprometimento respiratório e pulmonar. Se eu instalo um exaustor para poder melhorar ali a concentração de poeira no ambiente de trabalho, ou seja, esse exaustor ele vai retirar as impurezas e vai viabilizar uma concentração maior de oxigênio. Então, eu estou agindo na trajetória do risco, né? Que é o ar. Eu estou melhorando as condições do ar e instalando ali um exaustor. Então, é uma medida de controle na trajetória do risco, tá bom? E, como eu falei para vocês, essa medida de controle ela pode ser também implementada no trabalhador. É na fonte geradora, na trajetória ou no trabalhador. No trabalhador, nada mais é do que o uso do EPI, né? Então, protetor auricular, proteção respiratória, como máscaras, respiradores faciais. Tudo isso são medidas de controle que a gente identifica como sendo no trabalhador, né? Medidas de controle de riscos, que são os EPIs. Então, nós temos essas situações, né? Essas possíveis medidas de controle na fonte, na trajetória ou no trabalhador. O EPI, ele pode eliminar um fator de agente nocivo na qual o trabalhador recebia uma insalubridade e agora não vai receber mais, porque ele está usando um EPI adequado? O que vocês acham? Acredito que sim. Acho que sim, professora. Sim, a resposta é sim, desde que a concentração desse agente nocivo esteja dentro do limite de tolerância devido ao uso do EPI. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou exposta aqui a uma concentração de poeira. Só que o fato de eu usar um respirador facial atenuou a concentração que chega até mim. Então, o que isso significa? O risco foi neutralizado. E aí eu não vou receber adicional de insalubridade. É igual a questão do protetor auricular. Aqui tem um ruído de 90 decibéis, mas o fato de eu usar o protetor auricular, ele atenua 10 decibéis. Então, caiu para dentro do limite de tolerância. Então, o uso do EPI pode sim neutralizar os fatores de agentes nocivos, tá? Só que não é o mais ideal. Primeiro a gente vai agir na fonte, depois a gente vai agir na trajetória, e se ainda assim o risco persistir, é que a gente vai adotar o EPI. Ou seja, o EPI é a última medida a ser adotada com relação ao controle dos riscos. Ok, pessoal? Ficou clara essa informação? Sim. Ok, professor, está claro. Beleza. Então, quem ainda não enviou a atividade, acessar lá e fazer o envio para vocês estudarem um pouco sobre esse assunto, que são as medidas de controle de riscos na fonte, na trajetória e no trabalhador. Medidas que podem ou eliminar ou neutralizar os fatores de agentes nocivos. O que são esses agentes nocivos? Riscos físicos, químicos e biológicos, que podem ser situações de insalubridade dentro do ambiente de trabalho, tá? Pessoal, qual é a porcentagem de adicional de insalubridade que eu falei com vocês aqui nas nossas aulas? Quem sabe essa? Repete a pergunta, professora, que eu não entendi. Quais são as porcentagens do adicional de insalubridade que vai vir no salário do trabalhador devido à exposição a agentes nocivos? 40%. Isso. 20% e 10%. Muito bom. Isso mesmo, Mirtz, Maísa.
O adicional de insalubridade, ele pode ser de 10%, 20% ou 40%, calculado em cima do salário mínimo, desde que comprovada a exposição a agentes nocivos sem as medidas de controle adequadas. Se a medida de controle for implementada e for uma medida adequada, fazendo com que o risco esteja ali dentro do limite de tolerância, isso significa que o adicional, ele cessa. Ele não vai mais ser pago devido a essa neutralização do agente nocivo, tá bom? Então, a insalubridade é sempre 10%, 20% ou 40%. Anderson fez uma pergunta: por que não pode prevenir e utilizar os EPIs? Em nenhum momento eu falei isso, Anderson. Pode usar os EPIs, sim. Tá? Os EPIs, eles são medidas de controle super importantes. O que eu falei é que existe uma hierarquia. Primeiro, a gente vai agir na fonte, depois na trajetória e, por último, fazer a adoção do EPI. Por quê? O EPI, ele não elimina risco, ele só neutraliza. E o nosso foco é primeiro tentar eliminar. Se a gente não conseguir eliminar no controle, na fonte, na trajetória, aí a gente vai usar o EPI. Mas em momento algum eu falei que não pode prevenir e utilizar o EPI. Em momento algum. O EPI, ele é utilizado sim. Porém, ele vai ser a última medida a ser adotada, porque existem prioridades no controle de riscos, que é controlar na fonte, na trajetória, e aí, por último, fazer o controle no trabalhador, tá bom? Bom, pessoal, então é isso, né? Aqui a gente vê toda essa parte de identificação, reconhecimento, avaliação e controle de riscos. Se vocês tiverem dúvida, esse é o momento, tá? A gente vai fazer uma avaliação na semana que vem também sobre esse assunto. E agora eu quero mostrar para vocês a ordem de serviço, tá? Então, nosso objetivo hoje é só corrigir essa tarefa e eu comentar com vocês sobre a ordem de serviço. Alguém aqui sabe o que seria uma ordem de serviço? Já assinou, já teve contato com esse tipo de documento? Vou compartilhar aqui um exemplo de uma ordem de serviço com vocês, tá? Tá aí na tela. Alguém sabe dizer o que seria uma ordem de serviço? Bom, professora, onde eu sei, uma ordem de serviço é uma ordem para executar algum serviço. Tanto lá nas empresas a gente chama de OS, para simplificar, né? Então, é uma ordem para executar algum serviço. É onde eu sei. Isso, mais alguém? Oi, professora. Oi. Eu acho que é quando... Eu não sei se é a mesma coisa. Quando eu recebo algum EPI, tipo máscara ou algo que eu preciso no trabalho, eles me dão uma ordem para me informar a quantidade que eu recebi e o equipamento que eu recebi. É essa mesma coisa? Muito bom, é isso mesmo. Complementando a fala do Genardi, né, o que o Nicolas falou está bem correto. A ordem de serviço é um documento na qual vai estar escrito as atividades que o trabalhador vai precisar fazer ali na empresa. Então, o serviço que ele vai executar, as tarefas de forma bem minuciosa e as medidas de controle que ele precisa cumprir, que ele precisa se adequar. Se ele precisar usar um EPI, isso tem que estar escrito na ordem de serviço, mostrando para ele qual EPI que ele recebeu, como que ele vai cumprir com essa medida de controle, tá? Então, a ordem de serviço é uma ferramenta da segurança e saúde do trabalho, super importante, na qual a gente vai documentar e comprovar para uma possível fiscalização que a gente
treinou o trabalhador, entregou para ele as atividades na qual ele precisa desenvolver, e mais do que isso, a gente forneceu os equipamentos, a gente informou como usar o equipamento ao executar esse serviço, e aí vocês podem ver aqui, ó, que ao final da ordem de serviço tem a assinatura do empregado, ou seja, ele vai consentir com as informações que estão aqui na ordem de serviço. Então, pessoal, isso é muito, muito importante, porque isso é uma forma de comunicação entre o setor de segurança do trabalho e o trabalhador. Dentro da segurança, eu já comentei para vocês, é muito importante essa questão da gente fazer a documentação, deixar tudo registrado, ter os documentos em dia, programa de gestão de riscos, treinamento, capacitação, os certificados dos trabalhadores. Então, a ordem de serviço é uma forma da empresa se resguardar de que, olha, eu informei para o trabalhador quais eram as atividades dele, eu informei quais EPIs ele precisava usar. Então, o técnico de segurança tem que elaborar essa documentação, tem que deixar o trabalhador ciente dos riscos, das atividades, das medidas de controle que ele precisa cumprir conforme o documento, tá? Nós precisamos ser bastante atentos à gestão de documentação do SESMIT, porque é isso que vai resguardar a empresa de multas, de possíveis penalidades, notificações, e a ordem de serviço é um documento, né, importante que vai servir para a empresa se resguardar. E é o técnico de segurança, junto com a equipe do SESMIT, que vai elaborar a ordem de serviço e implementar ela. Então, eu vou mostrar 2 modelos aqui para vocês. Não é um modelo padronizado, porque não existe um padrão de ordem de serviço, tá? São modelos sugestivos. Eu vou disponibilizar também na área do aluno, para que vocês possam se familiarizar com esse documento. E aí, quando vocês estiverem trabalhando na empresa, vocês vão lembrar, olha, a professora falou dessa ordem de serviço, eu já sei o que é. É um documento que vai estar escrito as atividades do funcionário e as medidas de controle que ele precisa conhecer e cumprir. Essa ordem de serviço, o funcionário tem que assinar e a gente vai guardar ali nos arquivos da empresa para que a gente possa ter uma comprovação de que ele recebeu essas informações, tá? É uma forma do SESMIT e da empresa se resguardar com relação às informações. Então, vamos analisar aqui esse exemplo de ordem de serviço. Essa ordem de serviço é de um armador. O que faz o armador? Ele corta, dobra e amarra vergalhões e barras de ferro, normalmente na construção civil, quando a gente tem aquelas estruturas de viga, né, de pilar, onde envolve armação de ferro. Então, ele monta essas armações para a estrutura conforme o projeto. Provavelmente esse armador, ele vai trabalhar em altura, ele vai trabalhar com ruído, ele vai trabalhar com risco ergonômico, tá? Então, são riscos consideráveis. E aí a gente tem que treinar, a gente tem que fornecer essa ordem de serviço para que ele fique ciente do risco, para que ele fique ciente das medidas de controle que ele precisa conhecer e cumprir, e a gente vai arquivar isso na empresa para que a empresa possa se resguardar com relação às informações que constam aqui, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês, para a gente entender um pouco o que está dentro desse documento. Pela presente ordem de serviço, objetivamos informar os trabalhadores que executam suas atividades laborais nesse setor, conforme estabelece a NR1, sobre as condições de segurança e saúde, bem como aos riscos aos quais estão expostos, como medida preventiva e tendo como parâmetro os agentes de risco físico, químico e biológico, citados na NR9, bem como os procedimentos de aplicação da NR6, equipamento de proteção individual, e NR17, ergonomia, de forma a padronizar comportamentos para prevenir acidentes ou doenças ocupacionais. Tá vendo? Então, nesse primeiro item, eu tenho aqui escrito qual é o principal
objetivo da ordem de serviço, que é informar ao trabalhador comportamentos de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, de acordo com a tarefa que ele precisa fazer, tá? Por isso que é importante a gente ter uma via assinada do empregado, mostrando que ele consentiu, que ele foi informado, que ele recebeu essa informação. Muitos acidentes de trabalho acontecem porque a empresa deixa de informar o trabalhador o risco que ele está exposto, a empresa deixa de comunicá-lo sobre as atividades seguras, sobre o comportamento seguro. Então, a ordem de serviço comprova que isso está sendo feito, tá? Aí aqui a gente tem as informações do nome do trabalhador, o setor que ele trabalha, a função, no caso desse exemplo, é armador, né? Onde vai trabalhar com essas armações de ferro para a estrutura ali na construção civil. Aí nós temos aqui um dos itens mais importantes, que é onde a gente vai identificar o risco desse trabalhador, dessa função de armador. Eu até selecionei aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para melhorar. Pronto, então olha só. Esse armador, ele está exposto aos riscos físicos de ruído, por causa da serra, onde ele vai fazer o corte, né, das armações de ferro. Risco químico, ele não está exposto, não foi identificado. Risco biológico, ele está exposto ao tétano, por causa de uma possível perfuração com ferro. Então, a gente tem que pensar aí na medida de controle, né, desse risco. Ergonômico, é o levantamento e transporte manual de peso e postura inadequada, porque quando ele vai manusear, instalar essas estruturas de ferro, ele acaba tendo que carregar peso e exige uma postura inadequada, principalmente devido ao trabalho em altura. Às vezes ele vai ficar com as mãos e braços levantados por bastante tempo, então isso pode exigir posturas inadequadas. E os riscos de acidentes, que são máquinas e equipamentos sem proteção, queda de altura, queda de objeto das lajes superiores, arranjo físico inadequado, fagulhas do corte da ferragem. Então, alguns riscos. E aí o trabalhador ele vai estar ciente desses riscos, porque ele vai assinar e ele vai ler essa ordem de serviço, tá? Equipamentos de proteção necessários. Então, outra parte super importante da ordem de serviço, que é onde a gente vai inserir aqui os EPIs que o trabalhador vai usar. Então, ele está ciente de que ele tem que trabalhar com esse equipamento. Se ele não usar esse equipamento, ele pode ser advertido pela empresa, tá? Principalmente porque na ordem de serviço que ele assinou tem essa informação e aí ele está consciente de que ele precisa usar o EPI, que é capacete, sapato de segurança, luva de raspa ou vaqueta, é aquela luva mais grossa que evita o contato, né, com agentes abrasivos, corte, furo, e o cinto de segurança contra trava-quedas, por causa do trabalho em altura, né? Então, esse armador, ele com certeza vai ter que trabalhar em altura, e aí o cinto de segurança é o equipamento adequado, né, para essa situação. Então, aqui são os EPIs que obrigatoriamente ele precisa usar e ele está consciente disso porque ele assinou a ordem de serviço, tá? E aí, as medidas preventivas em geral, né? Aterramento elétrico da policorte, que é a máquina utilizada para cortar os vergalhões de aço. Então, esse aterramento elétrico evita que o trabalhador tenha um choque elétrico. O uso correto do EPI, o treinamento para a execução das tarefas, correção da postura de trabalho, guarda-corpo para evitar queda em altura, né? Lá nas periferias da obra, nas lajes e nas escadas. Então, aqui a gente tem as medidas de controle de risco em geral. Sobre as orientações de segurança do trabalho. Alguém lê aí para a gente, por favor? Vou ler uma parte, professora. Ok. Não transite pela obra sem capacete e sapatão. Use EPIs apenas para a finalidade a que se destinam,
e mantenha-o sob a sua guarda e conservação. Observe atentamente o meio ambiente do trabalho ao circular na obra e corrija as condições inseguras encontradas imediatamente. Dá meu óculos lá, Tatinho. Não ultrapasse a barreira, cancela, de segurança sem o elevador esteja no seu pavimento. Informe com urgência ao mestre de obras ou seu supervisor qualquer irregularidade ou mau funcionamento do equipamento. Use corretamente o cinto de segurança. Deixa eu dar meu óculos aqui. Use corretamente o cinto de segurança ligado a um cabo de segurança para trabalhos realizados em andaimes suspensos mecânicos, para trabalhar em altura superior a 2 metros, ou na periferia da obra. Não desça material, armações, ferramentas. É porque tem negócio. Tatinha, peraí, tem negócio na frente aqui. Tatinha? Tira aqui para mim aqui na frente aqui. Só um pouquinho, professor, tem uma tarja na frente aqui. Tá, obrigado. Não desça materiais, armações de ferro em queda livre. Use cordas para amarrá-los. Quando designado para operar a serra policorte, não permita que outras pessoas a utilizem. Acho que é só até aí, né? Eu acho que eu não tô... Então, obrigado. Continua usando bonito, tem que usar na qualidade? Não, mas tá bom. Não, é só até aí mesmo. Beleza. Isso mesmo que o Genádio leu. Então, aqui a gente tem as orientações de segurança em geral, tá vendo? Onde a gente fala para o trabalhador quais são as proibições e obrigatoriedades que ele precisa cumprir com relação à segurança. Então, não é só usar o EPI, é não transitar pela obra sem todos os equipamentos, é observar o ambiente de trabalho, é adotar o comportamento seguro para não ultrapassar barreiras de sinalização. Então, tudo isso aqui são informações gerais importantes para a gente passar para o trabalhador no momento que ele vai estar ali assinando a ordem de serviço, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui que João Evandro levantou a mão. Pode falar, João. Professora, eu não sei como é que está chegando o meu áudio aí, mas eu estou recebendo o áudio de vocês aqui bem fragmentado. Deve ser porque eu estou distante, não sei, que eu só ouvi a senhora falando, por favor, e depois agradecer no final, é só para registro. A senhora está me ouvindo direito? Sim. Eu estou ouvindo assim, bem fragmentado mesmo, então, caso eu não responda a presença, só vou levantar a mãozinha, tá? Tá. Tá, obrigado. Rosângela? Rosângela levantou a mão? Professora, só para saber, essa ordem de serviço fica uma cópia com o trabalhador também ou só fica na empresa? Ótima pergunta, viu, Rosângela? São 2 vias. Uma via a gente entrega para o trabalhador, né? No momento que ele faz a leitura, a gente pode fazer uma explicação do que está escrito lá na ordem de serviço. E a outra a gente deixa na empresa, com a assinatura dele. Sempre a ordem de serviço ela tem que ser feita em 2 vias. Uma para o empregado e a outra para a empresa. Tá bom? Ok. Bom, então, aqui a gente tem o restante, né, das orientações gerais. Ao operar a serra policorte, verifique se a mesma está intacta e corretamente fixada com a proteção das partes móveis e use protetor facial e protetor auricular. Verifique as condições gerais das ferramentas manuais e elétricas antes de usá-las. Faça manutenção preventiva nas ferramentas manuais e comunique qualquer alteração nas ferramentas elétricas para registro em livro de inspeção. Não improvise extensões elétricas e nem conserte equipamentos elétricos defeituosos. Chame o eletricista para tal atividade. Perfeito. Aí, pessoal, olha só. Ao final da ordem de serviço, ele vai assinar como ciência de tudo que está escrito aqui. E aí, a gente tem esse texto, né? Recebi treinamento de segurança e saúde no trabalho, bem como todos os equipamentos de proteção individual para neutralizar a ação dos agentes nocivos presentes no meu ambiente de trabalho.
serei cobrado, conforme a amparo legal, com relação ao uso destes equipamentos. E estou ciente de que a não utilização é passível de sanções legais. Aqui, o trabalhador ele vai dar ciência de que ele entendeu quais são os riscos, as medidas de controle, e que ele pode receber ali sanções legais se ele não cumprir, né? Então, tem a cidade, data e a assinatura do funcionário. Beleza? Alguma dúvida? Não. Professora, Oi. na verdade, assim, deveria funcionar certo, assim, né? Mas nem toda empresa não é assim, porque eu mesmo trabalhei numa empresa, isso lá nos anos 90, acho que 92 para 93, a empresa Aracruz Celulose, do Espírito Santo, que a gente trabalhava com furadeira e britadeira pneumática. Trabalhava na área de funilaria, e a gente já tinha que ir para a área de trabalho, levar escova da furadeira. Aqui, cortou aqui. A gente tinha que ir para a área já com as ferramentas e levar os componentes da ferramenta. Por exemplo, se a furadeira desse problema lá na área, a gente tinha que desmontar lá e consertar lá mesmo, porque era muito longe para voltar para pegar outra furadeira, que aí existia uma... Pois é, isso é desvio de função, né, Genadi? Porque, assim, o conserto do maquinário não seria você, teria que ser um técnico especialista. Então, isso aí já configura um erro, né? A britadeira, quando der problema, a gente mesmo abriu, consertava. Então, eu fiquei sério de consertar essas coisas elétricas, mesmo conserto tudo. Porque eu aprendi lá. Então, assim, se o funileiro estivesse lá na área fazendo um trabalho e, de repente, a furadeira queimasse e ele não soubesse abrir para consertar, ele não era bom. O cara que é bom, ele tinha que consertar lá mesmo, aí fazia um documento dizendo que ele consertou, e pá. Mas, infelizmente, talvez tenha melhorado, mas, infelizmente, no meu tempo, a gente mesmo consertava os equipamentos, viu? Sim, com certeza. Hoje também existe isso, Genadi, e isso a gente configura desvio de função. Eu sempre falo para os meus alunos, pessoal, você como técnico de segurança de uma empresa, você tem que evitar desvio de função, porque desvio de função causa acidente. Você pega lá um operador de máquinas e equipamentos, para ele mesmo fazer o conserto, pode ser que ele não tenha habilitação para isso, e aí ele vai se acidentar, né? Então, às vezes você pega uma pessoa que nem trabalha com o maquinário para que ele possa fazer esse conserto. Então, isso aí é desvio de função. E hoje, né, a gente sabe que as empresas, elas estão buscando, sim, se adequar com relação à segurança e saúde, mas a realidade é que esses acidentes podem acontecer, principalmente essa situação aí de desvio de função. E aí, pessoal, igual o Genati falou, nem tudo o que a gente fala, que a gente coloca aqui, na prática acontece, tá? Então, na teoria é muito bonito, a gente tem legislação, a gente tem essas informações, igual eu estou passando tudo aqui para vocês, né? Mas a prática é diferente. Isso aqui tem um custo e muitas das vezes a empresa não está disposta a fazer. É claro que eu passo para vocês como tem que ser, né? Então, eu falo, olha, todo cargo tem que ter ordem de serviço. Você, como técnico de segurança responsável pelo SESMIT, você vai fazer essa ordem de serviço. Mas pode ser que você chegue numa empresa e a empresa nem faz, tá? Então, a gente está aqui justamente para poder mudar essa realidade, para trazer uma gestão em segurança mais apurada, né? Mais alinhada com as obrigatoriedades. Até porque, se o empregador ele não cumprir com tudo isso que a gente vê ao longo do curso, ele vai ser multado, ele vai ter acidentes de trabalho acontecendo constantemente, e isso vai prejudicar o crescimento organizacional ali da empresa, tá? Então, obviamente, é super importante vocês trazerem esse exemplo, igual o Genadi libera o microfone e fala com a gente, porque isso mostra que nem tudo, né, que a gente discute, que a gente aprende aqui, é praticado pelas empresas, né? Claro que a gente sabe que o certo é que seja feito, mas infelizmente nem toda empresa está disposta a fazer esses investimentos, tá? Aí, pessoal, tem um outro modelinho aqui de ordem de serviço
que é para encarregado de carpintaria. É bem parecido, tá? Eu nem vou fazer a leitura aqui com vocês, não. Só para vocês verem que também é um cargo que tem risco. No caso do encarregado de carpintaria, ele vai fazer corte, ele vai fazer ali atividades de montar, né? Só que ao invés de usar armação de ferro, ele vai usar madeira, né? Então, ele vai executar esses serviços de carpintaria na obra com serra circular, que pode causar acidente, corte, choque elétrico. E também a gente tem aqui as mesmas coisas, né? A função, a atividade que ele vai desempenhar, os riscos que o carpinteiro está exposto, como sendo ruído, poeira, queda de objetos, arranjo físico inadequado, entulho, ligação elétrica deficiente, corte por causa do uso da serra circular, os EPIs, né, que ele precisa usar, as medidas preventivas de riscos, as orientações gerais de segurança e a ciência dele com assinatura, tá? Então, tem vários modelos para padeiro, para operador de máquinas, para pedreiro, eletricista, diversos cargos em geral, né? Principalmente esses cargos que estão expostos a riscos. Então, quero que vocês entendam que essa ordem de serviço é uma ferramenta bem importante na implementação do controle dos riscos, da ciência do trabalhador em geral a respeito das suas atividades, obrigatoriedades e proibições dentro da empresa. Ok? Ok. Bom, pessoal, tem alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Não? Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer? Tranquilo. Beleza. Na aula de quinta-feira, eu vou deixar uma atividade para vocês que vai ser montar uma ordem de serviço, tá? Eu vou escolher o cargo, que não vai ser nem esse aqui de carpintaria, nem do armador de aço, para não ficar igual, tá? E aí vocês vão montar uma ordem de serviço e postar lá na área do aluno. Aí eu vou dar um tempinho a mais, tá? Para que vocês possam fazer essa atividade. Eu vou deixar lá para vocês quarta e quinta. Amanhã eu vou postar a atividade, tá? E aí vocês vão ter um tempinho a mais para poder confeccionar essa ordem de serviço. O que vocês vão fazer? Vocês podem usar esse modelo aqui, que eu compartilhei e vou disponibilizar lá na área do aluno, ou vocês podem pesquisar outros modelos na internet, nesses blogs de segurança, desde que seja um modelo bem completo, tá? Vamos supor... bom deixar padrão isso aí. Pode ser. Fica a critério de vocês. Então, vamos supor que eu falo assim, olha, pessoal, vocês vão fazer uma ordem de serviço para um eletricista. Só um exemplo, tá? Amanhã é que vocês vão ver qual é a função. Então, vocês vão colocar quais atividades esse eletricista desempenha, quais riscos ele está exposto, quais EPIs ele precisa usar, quais as medidas preventivas de riscos, orientações e a ciência do empregado, tá? Igual tá aqui, só que vocês vão adaptar de acordo com o risco da função que eu irei definir para vocês, tá? Então, vamos supor que eu coloque lá, pessoal, vocês vão fazer uma ordem de serviço para operador de empilhadeira. Então, qual é a atividade do operador de empilhadeira? Quais os riscos? Qual EPI que esse operador de empilhadeira precisa usar? Então, vocês vão descrever tudo isso, montando a ordem de serviço de vocês e disponibilizando lá no Moodle, tá bom? Lá na área do aluno.
O Jéssica, não esquece de deixar o link da nossa aula lá no grupo, não, se possível. A gravação, né? Isso, para poder rever a aula, para poder... Ah, beleza. Não, pode deixar que eu vou disponibilizar o link da gravação. E vou postar também esses 2 modelos lá na área do aluno para que vocês possam se basear e familiarizar mais com a ordem de serviço, tá bom? Beleza. Dúvidas? Alguma pergunta? Não? Posso fazer a chamada, então? Pode sim, professora. Ok. Genadia, entendeu? Tranquilo? É porque o meu microfone... Entendi, professora, tá joia? Beleza. Vou abrir aqui, então, para fazer a chamada de vocês. Só um instante. Vamos lá. Anderson Carlos. Ok. Bianca Stephanie. Presente. Cristina dos Santos. Ok. Daiane Carmo. Não está. Acho que ela é desistente. Saiu aqui. Débora Gonçalves. Débora está aí, ok. Gelson. Presente. Ok. Elisiane. Presente. Ok. Gabriel. Presente, professor. Beleza. Genadi. Presente, professora. João Evandro. Ok, João Evandro. João Vitor. Não está. Leonardo. Presente. Estava sumido, O Leonardo. Gabriel está querendo falar aí, parece. Gabriel, pode falar. Não, era chamada. Ah, ele só levantou por causa da chamada. Falou, Léo, obrigado. Leonardo, você assistiu a gravação da outra aula que você faltou? Uai, professor, eu não faltei nenhuma aula, não. Você está com falta aqui no dia 9. Como assim? Quarta-feira passada. Te falei, Léo? Aqui. Não estou lembrado disso, não, professor. Tá, depois eu vou verificar aqui, então, a gente vê. Luciana. Aqui, professora. Ok. Luiz Paulo. Faltoso. Maísa. Aqui. Professora, deixa eu lhe perguntar. Sim. Quarta-feira eu estava presente, mas só que o áudio eu não estava ouvindo na hora da presença.
Elisiane? Isso, quarta-feira. Não, aqui você está com presença. Ah, tá, porque eu não consegui dar presença. Ok. Maria Cleidiane? Presente. Mirtes? Presente. Nicolas? Eu. Rayane? Ok. Presente. Rayane, você também está com algumas faltas, tá? Quantas? Aqui, nesse mês de fevereiro, você está com 5 faltas. Tá bom, professora. Tá? Obrigada por avisar. Roberto? Faltou. Rosângela? Presente. Simone? Falta. Tamara? Faltou. Tiago? Presente. E o Alisson? O Alisson faltou também. Ok, gente, então é isso. Toda atividade que eu disponibilizo para vocês, pessoal, eu fico aqui acompanhando o envio, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, podem entrar em contato, fica aqui o horário, principalmente no nosso horário de aula, que é de 7 às 22, tá? De 7 às 10 da noite. Então, vocês podem enviar as dúvidas de vocês, que nesse momento eu estou aqui justamente para poder auxiliá-los, tá bom? E aí, nessa atividade da ordem de serviço que vocês vão criar, eu vou disponibilizar amanhã o comando, e aí qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato, tá bom? Tá ok, professor. Tá bom. Obrigada pela participação de todos. Uma ótima semana aí para todo mundo e até mais.